O filme começa com Wesley esperando por um ônibus escolar em uma estrada rural de Dakota do Norte. Ele entra no ônibus e se senta no banco de trás. O ônibus passa por um grupo de crianças que jogam bolas de neve na janela e chamam ele de Foguete, um apelido. Na escola para crianças com deficiência auditiva, eles estão aprendendo como assinar um compromisso de lealdade em linguagem de sinais. Um de seus colegas de sala sempre faz bullying com ele, colocando caquinha de nariz no seu cabelo, mas Wesley finge não se importar. Na volta, ele não pega o ônibus escolar. Em vez disso, ele volta caminhando para casa através da floresta. Ele e a sua família vivem em uma pequena comunidade afastada da cidade. Durante o jantar em família, a mãe de Wesley, Gale, lê a notificação de dívida da hipoteca. Ela pergunta o que as crianças querem para o jantar. A irmã de Wesley, Amber, diz que quer comer um crocodilo na sobremesa. Eles então fazem piada sobre isso e parecem se divertir bastante. Depois do jantar, Wesley joga damas com a sua mãe e vence dela, mas parece que a mãe dele deixa que ele vença, para motivar Wesley. No dia seguinte, a caminho da escola, Wesley percebe muitos carros de polícia e uma ambulância perto do prédio. Quando ele chega da escola, sua mãe diz que seu pai Ronnie voltou para casa depois de ficar muito tempo ausente. Wesley hesita um pouco quando seu pai pede um abraço. O garoto não parece estar contente em ver o pai, mas ele ainda o abraça. Eles estão se preparando para o jantar. Ronnie trabalha como caminhoneiro e diz que não sabe quando seu chefe vai mandar ele em outra viagem. Ele pede a Wesley para trocar de cadeira na mesa. Ronnie comenta sobre um tiroteio que aconteceu nas proximidades, levando 4 vidas e fazendo um alarde no noticiário. A mãe muda de assunto e diz que Wesley marcou 95 no teste de história e errou apenas uma pergunta sobre a Batalha de Saratoga. Seu pai não demonstra muita emoção com essa informação. Ele consegue simplesmente formular a frase: essa é uma pergunta difícil mesmo. A mãe então pergunta a Wesley se ele quer mais comida, usando linguagem de sinais, mas Ronnie diz para ela parar de fazer isso, porque a criança consegue ler os lábios e usa um aparelho auditivo, então eles deveriam tratá-lo como uma pessoa completamente normal. Gale responde dizendo que fica mais fácil para Wesley entender as palavras com a linguagem de sinais, e Ronnie rebate, dizendo que vai ser difícil para ele se adaptar à sociedade no futuro. Gale então repete a mesma pergunta, mas sem usar linguagem de sinais, e Wesley acena com a cabeça. Ronnie, contentemente, diz que o menino pode ouvir muito bem. Na manhã seguinte, Ronnie diz a Wesley que sua mãe está passando a noite na casa da avó, em Bismarck, e que ele vai tomar conta dele. Ele dá a Wesley a sua lancheira. Na escola, quando Wesley abre o almoço, o menino briguento esfrega meleca em seu cabelo de novo, mas Wesley ainda não revida, deixando passar. No caminho para casa, ele encontra um homem deitado na neve com uma mochila. O cara, parecendo um mendigo, pede para ele ficar em silêncio, mas suas mãos estão cobertas de sangue e parece que ele está ali há muito tempo. Wesley sai correndo e pede ajuda para o pai, mas o marmanjo está consertando um trator e não quer ser incomodado. Ele nem mesmo consegue entender os sinais que Wesley está fazendo com as mãos. Wesley decide voltar correndo para onde o homem estava deitado, e seu pai vai atrás dele. Quando eles voltam para o lugar que dizia ter visto o homem, não havia mais ninguém lá. Ronnie diz ao filho para ir para casa jantar. Na mesa, Ronnie pede a Wesley que lhe passe o sal, mas o filho não consegue ouvi-lo, então ele grita e assusta sua filha ao fazer isso. Ronnie bate na mesa com força, para Wesley sentir a pancada. À noite, Wesley sai de seu quarto e decide ir procurar pelo mendigo machucado que ele viu mais cedo. Antes ele checa para ver se está tudo limpo e vê o seu pai dormindo na frente da TV. Procurando perto do lugar onde ele viu pela primeira vez, ele o encontra, o puxa para um trenó, amarra ele e o arrasta para um celeiro abandonado. Ele coloca o homem no feno e o cobre com cobertores quentes. Quando o homem abre os olhos, Wesley o manda fazer silêncio. Estando completamente exausto, o homem cai no sono novamente. Ele acorda de manhã e vê que Wesley ainda está lá. Enquanto tentam conversar, ele percebe que o garoto é surdo e diz que ele não tem que se preocupar, porque ele não sentiria tanta falta assim. Quando o morador puxa o suéter para cima, Wesley vê que ele tem um ferimento de bala. Ele volta rapidamente para casa para buscar medicamentos e curativos. Enquanto isso, o amigo de Ronnie, que estava na garagem com seu filho, faz algumas perguntas para ele sobre as ferramentas que ele tem na mão, e o menino consegue responder todas corretamente. Ronnie fica claramente com inveja da reação deles. Ele observa Wesley saindo de casa
e grita para ele vir ajudar com os reparos, pois ainda se recusa a acreditar o fato de que seu filho é surdo. Wesley dá os suprimentos para o homem e ele faz um curativo. Depois de ter comido todas as barrinhas de cereal de Wesley, ele pergunta se não teria mais alguma coisa para comer. Em casa, eles ouvem as notícias sobre o tiroteio que havia acontecido. Enquanto seus pais estão distraídos assistindo TV, Wesley coloca seu jantar em uma caixa. Ronnie sai de casa no pretexto de que precisava encontrar um amigo. Wesley leva o jantar para o desconhecido, que aponta que a mãe dele é uma ótima cozinheira. Então ele explica que não pode ficar muito tempo por ali e que precisa encontrar um amigo. Ele tenta se levantar, mas não consegue ir longe. Logo, eles escutam um helicóptero de busca passando. O desconhecido então pede a Wesley para fazer um favor. O homem dá instruções para ele sobre o que ele precisa que Wesley faça. Ele diz ao garoto para ir a um café à beira da estrada. Wesley coloca um anel em cima de um dos caminhões. O caminhoneiro sai do café com uma garota, que observa o anel em seu caminhão. O caminhoneiro também pede a Wesley para subir no caminhão. O menino entrega um envelope ao motorista, mas se recusa a dizer onde o homem está escondido. Nesse momento, um carro da polícia passa por perto. O caminhoneiro diz que precisa de algum tempo para organizar as coisas e que pode demorar pelo menos algumas semanas. Ele dá a Wesley uma bolsa de papel. De volta ao celeiro, Wesley entrega a sacola para o desconhecido e dentro havia um telefone. O homem então diz a Wesley que ele vai ter que ficar um pouco mais do que ele esperava. O menino leva um pouco de roupas quentes de seu pai. Wesley observa o homem se exercitar e tenta imitá-lo. O homem corrige seus movimentos e o ensina a fazer flexões. Mais tarde, Wesley está assistindo TV com a sua irmã, quando sua mãe chega em casa. Ela pergunta a ele sobre a escola e o garoto que fica enchendo o saco dele. Seu pai chega em casa com lenha nas mãos. Ele derruba algumas e Wesley corre para ajudá-lo, mas ao invés de carregá-los, ele começa a empilhá-los nos braços de seu pai novamente. Ronnie tenta pedir para ele levar os pedaços de lenha, mas fica irritado pelo fato de Wesley não poder ouvi-lo. Wesley então leva o tabuleiro de damas para o celeiro. Eles jogam algumas partidas e Wesley perde todas. Com raiva, ele joga o tabuleiro para o lado e o homem reforça que só porque ele é surdo, ele não vai deixar ele vencer. Wesley quer desistir de jogar, mas o desconhecido manda ele ficar e recolher as peças do jogo. Nessa hora, ele começa a ensiná-lo algumas jogadas e truques e diz para ele pensar cuidadosamente antes de qualquer movimento. Ele pergunta a Wesley a sua idade e ele faz Q10 com as mãos. Ele conta que tem uma filha de mais ou menos a mesma idade. Ele também pergunta sobre a sujeira em seu cabelo. Wesley diz a ele sobre ser intimidado na escola por um bully. O homem então pede para ele trazer uma garrafa térmica e um cofrinho. Ele enche a garrafa térmica com as moedas do cofrinho. Ele coloca a garrafa térmica na mochila e demonstra um golpe batendo na cisterna de metal. Então ele entrega a mochila carregada para Wesley e encoraja ele a fazer o mesmo movimento, mas Wesley não consegue bater muito forte. O homem então começa a intimidar ele, para enfurecer Wesley. Ele pergunta o que tem de errado com ele e começa a ofendê-lo para tentar ajudar Wesley a liberar toda a raiva necessária para colocar em um golpe. Wesley então perde a paciência e bate com toda a força. Na escola, Wesley parece agitado. Ele se senta junto à turma, esperando a hora do almoço. Quando finalmente o valentão aparece, Wesley se levanta inesperadamente e encara o menino preguiça, olhando diretamente em seus olhos, de forma ameaçadora, e se lembra das palavras do seu companheiro no celeiro, que diz para ele permanecer calmo, manter a sua posição, olhar diretamente nos olhos e quebrar a cara do doidão. O valentão então não aguenta a pressão e recua. Voltando para casa, ele vê sua mãe conversando com o Sr. Chamber. Ele se senta e o homem começa a falar sobre o assalto que aconteceu 3 semanas atrás. Ele diz que 4 dos 5 ladrões foram capturados, mas um deles está foragido. Ele mostra uma foto do fugitivo, e Wesley reconhece o homem no celeiro, que ele sabia que estava ferido e sem condições de se movimentar. Wesley olha para fora da janela e vê 2 agentes olhando para o celeiro do lado de fora. O Sr. Chamber pergunta se ele viu esse homem, mas não tem nenhuma resposta. É então que o agente pede para ter uma conversa privada com o garoto. Ele conta a ele uma história assustadora sobre sua vizinha, uma senhora que adotou um filhote de leão da montanha e começou a cuidar dele. Quando o leão cresceu, ele matou a mulher e seus filhos e até todos os gatos da casa. Outro agente então bate na janela e o Sr. Chamber sai. Mais tarde, enquanto jogava damas,
Ele nota que o homem tem um dedo a menos em sua mão esquerda. O homem lhe diz que um tigre teria mordido seu dedo fora. Com isso, ele teria aprendido a rastrear e a caçar, e mais tarde, ele matou o tigre e apertou seu coração com a mão tão forte que se transformou em um rubi, na qual ele colocou em seu anel, para que todos os outros tigres tivessem medo dele. Wesley adormece no Monte de Feno, mas o homem acorda ele e diz para ele ir para casa para que seus pais não vão procurá-lo. Na próxima cena, enquanto ia para a escola, Wesley está pintando seu dedo de preto para se parecer mais com seu novo amigo. Ele ensina ao homem o juramento de fidelidade em linguagem de sinais, e então eles se divertem e ficam brincando. Quando Wesley está distraído, ele não vê o xerife espiando através da janela do celeiro. O homem o põe no chão, cobre sua boca e saca uma arma, mas o xerife vai embora. Mais tarde, Wesley está tentando sair de fininho, mas seu pai o vê. Estando bêbado, o pai reclama que nada em casa funciona direito, nem o trator e nem a TV, e ele não consegue consertar nada. Ele diz que seu pai costumava consertar tudo batendo nas coisas, então ele começa a bater na TV e a chutá-la. No meio da confusão, ele grita com Wesley de uma forma assustadora. Na manhã seguinte, Wesley leva o papel higiênico para o seu amigo no celeiro e tenta sair com pressa. O homem então repara e vê machucados em seu rosto. Ele pergunta o que aconteceu para Wesley, mas ele não responde e sai rapidamente. Ele então percebe que foi obra do pai dele. A mãe cuida de seu machucado e Ronnie mente, dizendo que Wesley tentou se aproximar dele enquanto ele estava espancando a televisão. E então, acidentalmente acertou um golpe em seu rosto. Ronnie diz que quer levar o filho para pescar, mas Wesley não entende sem linguagem de sinais. Então sua mãe traduz para ele, que concorda em ir pescar com o pai, embora seus olhos mostrem preocupação. Mais tarde naquela noite, Ronnie está tomando uma bebida no bar. Quando ele sai para dar uma mijada na parede, um homem se aproxima dele. Na cena seguinte, tendo recebido uma ligação do xerife, Wesley e sua mãe chegam ao hospital e veem Ronnie em um leito, gravemente ferido. Depois do jantar, ele vai ao celeiro. O homem diz a ele que quando ele tinha aproximadamente a mesma idade de Wesley, seu pai comprou cavalos, dos quais ele teve que tomar conta, mas ele não podia dar nome a nenhum deles. Um dia, o celeiro pegou fogo e o seguro pagou por tudo. Seu pai imaginou que seria mais fácil deixá-los ir se não tivessem nomes. Enquanto dormia, o homem murmurou que gostaria de levar Wesley com ele e que eles poderiam morar juntos com a sua filha, cuidando dos cavalos. Pela manhã seguinte, na escola as crianças aprendem uma nova frase em linguagem de sinais. Eles aprendem a dizer: "Vou viajar, estou indo viajar". Wesley então fecha os olhos e se imagina cuidando de cavalos na fazenda, junto com o homem do celeiro e a sua filha. Quando ele vai visitar o seu pai no hospital, ele encontra dois investigadores mostrando uma foto do homem para identificação. No final da tarde, o homem do celeiro revela que há uma monitoradora de neve passando por ali com mais frequência, apontando que às vezes ele empurra a neve para o lado da estrada e para na frente da casa de Wesley. Wesley acorda à noite com luzes piscantes dos carros da polícia e dos holofotes de um helicóptero. No dia seguinte, o homem diz que o nivelador de neve nunca passa todos os dias e pergunta se Wesley teria contado alguma coisa para alguém e o intimida. Wesley pega a mochila e vai até o celeiro. O homem pergunta o que ele trouxe para o jantar. Wesley fica confuso. O homem agarra sua mochila, mas Wesley a puxa de volta, rasgando ela no meio, e a garrafa térmica com moedas cai no chão. O homem diz a Wesley para estar pronto na próxima noite. Na cena seguinte, Wesley coloca seus brinquedos em uma bolsa. Saindo de casa, ele passa no quarto de sua irmã e diz em linguagem de sinais que ele está indo em uma viagem. No celeiro, eles jogam mais algumas partidas de damas e Wesley finalmente ganha dele. O homem recebe a ligação do caminhoneiro dizendo para ele ir. O homem então devolve o tabuleiro de damas para Wesley e diz adeus ao menino, mas Wesley fica chocado, pois pensou que eles iriam partir juntos. Wesley começa a ficar desesperado e pronuncia uma palavra pela primeira vez: não. Ele agarra o homem e não quer deixá-lo ir. O homem tenta explicar, mas Wesley não lhe dá ouvidos. Então ele empurra Wesley agressivamente e o manda ir embora. Wesley sai correndo do celeiro, quando de repente ele é surpreendido por um policial, que o agarra e derruba o tabuleiro de damas no chão. Sentado em um carro da polícia, o garoto observa como o Sr. Chambers comanda a operação. Wesley percebe o motorista do caminhão em outro carro da polícia. Ele ouve um tiroteio, e o seu amigo do celeiro é morto pelos policiais.
Wesley tenta gritar de tristeza, mas ele não consegue fazer nenhum barulho. No dia seguinte, ele encontra o tabuleiro de damas perto do celeiro. Dentro dele estava cheio de dinheiro e no topo estava um anel de rubi. Quando ele chega em casa e vê o seu pai, Wesley não tem mais medo dele. O velho homem pede ao filho que lhe dê um abraço, e o garoto faz. Wesley vai para o seu quarto, ele se senta em sua cama e coloca o anel no dedo. E é assim que o nosso filme chega ao fim. E então, pessoal, curtiram a experiência? Qual outro filme de drama policial ou relacionamentos complicados que vocês conhecem e gostariam de ver a minha opinião aqui no canal? Conta pra mim aqui nos comentários. Ah, e não esquece de deixar aquele like maneiríssimo aí para fortalecer o canal e também de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo relacionado a filmes, séries e curiosidades, fechou? Muito obrigado por ter ficado até aqui, tamo junto e até o próximo vídeo.